Boa tarde, sexto ano, tudo bem? Pessoal, eu vou mandar então um vídeo, tá? Espero que todos assistem. Esse vídeo é referente à correção das atividades do dia 26 e 27 de março, onde eu passei algumas questões para vocês, né? Espero que todos tenham feito, referente ao livro onde começa a crosta terrestre e o solo. Tá? Então isso fica lá na página 261 do livro de vocês, do módulo 1, certo? 261 a página, onde diz ali algumas questões referentes, né, à crosta terrestre e o solo. A questão número 1 diz assim: observe a imagem da área rural do município de Bueno, Brandão, Minas Gerais, 2017, e converse com seus pais sobre a importância do solo para os seres vivos e em seguida citar os seres vivos, né, que você encontrou na imagem, certo? Então era lá na página 261 do livro, tá? Então ali, pessoal, sobre a importância do solo, espero que vocês tenham questionado com os pais e também vocês já tenham uma noção que o solo é muito importante para quê? O solo ele é muito importante para a questão de produção, né, do alimento, a produção de moradias, construções, né, de moradias, a fixação de plantas no solo. O que o solo nos favorece? Uma série de benefícios, né? Tais como o nosso habitat natural, o habitat de muitos seres vivos, né, de muitos animais. E é fundamental também a questão do solo para a questão da cadeia alimentar. As plantas, né, ao produzir uma planta, a gente está auxiliando, né, na prática da cadeia alimentar, certo? E também diz aí na questão número 1, quais são os seres vivos que vocês ilustraram ali naquela imagem, tá? Ao observar o livro, né, a gente nota que na imagem tem uma vegetação, né, gramas, tem também animais ali, como por exemplo os gansos, né? Então era para vocês citar plantas, gramas, né, árvores, enfim, e os animais então seriam os gansos, certo? Na questão número 2, da folhinha, pede o seguinte: o ser humano interage com o solo de que maneira? Então, né, a resposta já vem de encontro com a primeira, a resposta dessa questão. De que maneira o homem, né, o ser humano, interage com o solo? Se a gente analisar a questão da alimentação, então o homem interage quando ele faz o cultivo, né, de determinadas culturas, como por exemplo a cultura do feijão, do milho, da soja, do fumo, enfim, tudo isso ele está interagindo com o solo. Então, no cultivo de alimentos, o que mais? Nas construções, na produção, na construção de açudes, né, para a questão de alimentação também, porque o homem muitas vezes faz o açude, né, constrói o açude para fazer ali criações de peixes, tá? E também de algumas aves aquáticas, por exemplo, o pato, o ganso, eles têm esse nicho ecológico, né, que seria a atividade desenvolvida pelo ser no seu habitat. Tá? Então o homem interage de várias maneiras com o solo. A questão número 3. Do que é composto o solo? Explique o que é intemperismo. Tá? Então tem duas questões na número 3. De que é composto o solo e explicar o que é intemperismo. Tá? Então na questão número 3 ali, o solo é composto basicamente por quê? A gente sabe que o solo é composto por derivados, fragmentos de rochas, matérias orgânicas, por exemplo, restos de animais, vegetais mortos, né? E o intemperismo seria o quê? Está relacionado então com o desgaste do solo, causado pela ação de alguns fatores externos, como por exemplo o calor, a chuva, o frio, o vento, tudo isso, né, influencia para a composição do solo e também para o intemperismo, certo? A questão número 4, então, pessoal, faça uma pequena representação de um intemperismo e explique
como acontece, tá? Se vocês observarem lá no livro, na página 261, certo? Diz assim, tem toda a questão numa imagem ali, a representação do intemperismo em rochas, tá? Então na página 261 do livro, tá dizendo o seguinte, tem a imagem, né? Primeiro item, quando as rochas encontram-se com baixas temperaturas, pode ocorrer o congelamento de águas que se infiltra nas fendas das rochas. Ao se solidificar, a água aumenta seu volume e pressiona a rocha, quebrando-a. Daí no segundo lado diz que as variações de temperatura influenciam então no desgaste das partículas das rochas, né? Imagine, quando chove bastante, essa água entra na terra, quando é muito frio, essa água vai congelar lá nas fendas, né, nas aberturas do solo, e quando esfria muito, essa água que está lá nas fendas, né, nas aberturas do solo, quando esfria muito vai congelar. E a água, quando ela congela, ela aumenta seu volume, né? Isso então vai fazer com que ocorra fragmentos com o passar do tempo, certo? A imagem é essa aqui.